Graças a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade que Deus nos concede de podermos estar aqui para compartilharmos a palavra do Senhor aos vossos corações. Eu quero ler aqui um versículo na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25, o versículo 13, nos diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus queridos irmãos, nós temos a grata satisfação e a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Temos o privilégio de podermos estar servindo ao Senhor. Temos a graça de Deus sobre as nossas vidas e podermos estar desfrutando das bênçãos, das promessas de Deus na nossa vida, e temos o fôlego de vida, pois nós sabemos que enquanto há vida, há esperança, né? E nós estamos com vida. Deus tem nos dado vida e eu estou aqui ministrando a palavra de Deus aos vossos corações e você está aí do outro lado recebendo esta palavra. E aqui Jesus está falando no sermão profético, o contexto está na parábola das 10 virgens, né? E Jesus começa aqui no versículo que lemos falando sobre a vigilância, né? Nós temos que preocupar, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo, em termos e levarmos uma vida de oração e íntima comunhão com Deus. Mas nós precisamos ter um cuidado especial com relação à vigilância. Precisamos andarmos de maneira cautelosa, de maneira prudente, porque Jesus está falando aqui, olha, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí eu pergunto, vigiar em quê? E aí nós podemos aqui, primeiro, nós temos que vigiar, porque uma das coisas que tem assolado o povo de Deus é o desânimo com relação às coisas espirituais, com relação às coisas de Deus na nossa vida. Então nós temos que ter cuidado com o desânimo. O desânimo tem levado muitos ao fracasso espiritual, né? Vai desanimando, vai distanciando, vai abandonando, vai deixando os princípios, as práticas cristãs, porque vida cristã ela deve ser prática e não só na teoria, porque muitos conhecem as coisas de Deus, mas não estão praticando. E vida cristã é vida prática, é coisa que nós aprendemos na palavra de Deus e precisamos colocar em prática na nossa vida diária, no dia a dia. Precisamos praticar. Então, o primeiro ponto, devemos vigiar com relação ao desânimo. Precisamos ser crentes, servos de Deus animados, corajosos. Vigiar em quê? Vigiar com relação ao comodismo, né? Ou seja, o contrário de ser comodista, nós temos que ser crentes ativos, né? Crentes despertados para as coisas de Deus.
Porque a tendência, irmãos, se nós cedermos aos desejos da carne, a gente acaba acomodando. Ah, não fui hoje, amanhã também não vou deixar, vou só no domingo, vou só na reunião, vou só na ceia, né? E a gente acaba acomodando, acostumando com a nossa ausência na casa de Deus. Então, vigiar com relação ao desânimo e ao comodismo. Em terceiro lugar, vigiar com relação à indiferença. Não podemos ser indiferente com as coisas de Deus, com a obra de Deus, né? Com a casa de Deus, com aquilo que está acontecendo no meio do povo de Deus, com a igreja, pois somos a igreja. Nós não podemos, irmãos, não podemos aceitar isso na nossa vida. Às vezes está acontecendo algo que está afetando os cristãos e eu, como cristão, estou nem preocupado com isso. Então nós temos que ter cuidado e vigiar com relação à indiferença com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Então a nossa vigilância com relação ao desânimo, ao comodismo e à indiferença. Não podemos ficar indiferentes com os acontecimentos que nós estamos vivenciando. Pastor, então nós vamos entrar em pânico, em desespero? Não, mas nós não podemos ficar indiferentes. Temos que ficar atentos, vigiando, porque a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. A qualquer momento o Senhor vai me chamar, vai te chamar para a glória. Às vezes alguém pensa assim, mas Jesus ainda vai demorar um tempo para voltar. Mas Ele pode te chamar ainda hoje. Ele pode te chamar para a eternidade ainda hoje. E o que é que nós temos preparado? Estamos preparados para partirmos para a eternidade? Você, irmão, você está preparado para partir para a eternidade? Às vezes a gente fica marcando amanhã, e o amanhã nunca chega para nós. E nunca tomamos uma decisão, nunca tomamos uma postura diante de Deus, e o tempo vai passando. E às vezes somos chamados à eternidade e não dá tempo da gente arrepender, da gente ir lá consertar com aquele irmão, com aquela irmã. Não dá tempo de colocar a casa em ordem, né? Então eu posso estar falando para você aqui e amanhã eu não estar aqui mais. Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar que a minha vida, a nossa vida aqui, meu irmão, minha irmã, vai findar. E se for hoje? Para onde você vai? Você está preparado para subir? Se não estiver, prepare hoje. Não espere para amanhã. Aquilo que você deve e precisa fazer, faça hoje. Tome uma posição. Seja corajoso, corajosa. E Deus vai te abençoar. Às vezes nós queremos colocar tudo na responsabilidade de Deus. Às vezes tomamos decisões erradas e começamos a sofrer. E depois nos colocamos com aquela cara de sofredor e dizendo, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim não. É porque tomamos decisões precipitadas e não buscamos a orientação de Deus e não tomamos uma atitude, uma posição diante da situação. E às vezes deixamos de mortificar os nossos membros na carne para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes estamos procurando fazer a nossa vontade, aquilo que agrada a carne, né? Mas nós não podemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, para poder
agradarmos a Deus. Vigiar, irmãos, com relação à frieza espiritual que tem assolado a igreja, tem assolado o povo de Deus. Muito cuidado com a frieza espiritual. A frieza espiritual é um passo antes da morte espiritual. Vai esfriando e nós temos que ter cuidado porque o ser humano, ele acostuma com tudo. E nós devemos ter cuidado para não acostumarmos com a ausência de Deus na nossa vida. Nós temos que ter cuidado para não acostumarmos com a ausência de Deus na nossa vida. Porque quando acostumamos com a ausência de Deus na nossa vida, tudo para nós vamos achar que tudo é normal. O pecado, as coisas erradas, as coisas contrárias à palavra de Deus, nós vamos começar a dizer assim, isso é normal. Não é normal para aquele que conhece a Deus, para aquele que serve a Deus, para aquele que está caminhando para o céu, para aquele que almeja o céu. E em último lugar, devemos vigiar com relação à apostasia. Quantos têm apostatado da fé nesses últimos dias? O que é apostatar da fé? É negar a fé que um dia nós abraçamos. É começarmos a dizer que Jesus não vem mais, que isso é conversa dos outros só para amedrontar a gente. Começamos a viver de qualquer maneira porque perdemos a esperança do céu. Diz o hino da harpa, a nossa esperança é a sua vinda. A qualquer momento o Senhor vai nos chamar à eternidade. Por isso nós precisamos estar preparados. Pense nisto, meu irmão, minha irmã. Pense como está a sua situação diante de Deus. Como está a sua posição, meu irmão, minha irmã, diante de Deus. Pare de olhar para a direita, para a esquerda. Pare de olhar para a vida alheia. Tem um corinho que a parte dele diz assim, antes de olhar para os outros, olhe para dentro de você. Tem cuidado de ti mesmo. Preocupa com a sua posição, porque se você estiver bem na presença de Deus, você vai ter algo para oferecer àquele que está carente e necessitado. Mas se você não estiver bem diante de Deus, como você vai oferecer algo de bom se você não tem? Então que Deus abençoe a sua vida. Que você, minha irmã, meu irmão, possa refletir nesta noite como está a sua situação diante de Deus. Não deixe para amanhã, minha irmã. Não deixe para depois. Toma uma posição hoje. Pede a Deus que lhe dê graça. A qualquer momento o Senhor vai nos chamar à eternidade. Eu posso estar falando com você, meu irmão, minha irmã, e talvez a sua partida aconteça ainda hoje ou amanhã. É por isso que me preocupa se você não tem certeza de vida eterna. Se você está numa situação que ainda não tomou uma atitude, uma decisão, não reconciliou, às vezes está levando a vida cristã de qualquer maneira, não faça isso, porque Jesus te ama. Jesus quer e tem preparado para mim, para você, uma morada no céu. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, neste momento, ó Pai, eu apresento, ó Pai, a tua serva, que está do outro lado me ouvindo, que está aí na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto,
o teu servo, a tua serva, tem ouvido a tua palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao coração da tua serva, do teu servo. O Senhor me testifica neste momento que o Senhor tem movido corações nesta noite e que o Espírito Santo está falando na vida da tua serva, na vida do teu servo. Ajuda ela, ajuda ele a tomar uma decisão, a tomar uma atitude diante do Senhor e preparar para encontrar com o Senhor na glória e preparar para quando o Senhor nos chamar à eternidade, nós possamos subir, nós possamos entrar na eternidade e encontrarmos com o Senhor e estarmos para sempre com o Senhor na glória. Meu Deus, abençoa o lar da tua serva, abençoa a vida da tua serva, abençoa o teu servo, abençoa a família dos teus servos, abençoa esta família, abençoa este lar. Se porventura tem alguém enfermo, dá saúde aos teus servos, ó Pai. No nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade. Completa a bênção da salvação, da libertação. Liberta, Senhor, dos vícios, ó Pai, dos maus hábitos, dos maus costumes. Ó Deus, opera poderosamente. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa o presidente da República, abençoa os ministros que estão ali trabalhando ao lado dele. Opera poderosamente, peleja por nós contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Conceda graça, conceda vitória ao teu povo, conceda vitória à nossa nação, conceda vitória à tua igreja. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Deixo aqui o abraço, o abraço do pastor Robson Cardoso e da minha esposa irmã Lúcia. Que a bênção, que a prosperidade, que a proteção do Senhor seja constante sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.